falar da Bíblia Dake para mim é especial demais, né? Eu já falei dela aqui muitas vezes, mas como aparentemente vocês gostam, porque vocês estão sempre pedindo para mim falar, a Bíblia Dake, mais uma vez vocês pediram, eu vou falar aqui, sempre enviando mensagens. A Bíblia Dake, ela é espetacular para mim. A Bíblia de Estudo Dake é singular, principalmente depois que eu passei a conhecer um pouco mais sobre o autor. Depois que eu passei a conhecer um pouco sobre o autor, a Bíblia Dake se tornou para mim um referencial. Eu sempre gostei de Bíblia de estudo, isso não é segredo. Acho que para quem estuda a Bíblia Sagrada, ter Bíblias de estudo é imprescindível, é muito importante você obter Bíblias de estudo na sua carreira, carreira de estudo bíblico. E as Bíblias de estudo têm para mim um papel fundamental no meu estudo bíblico. As Bíblias de estudo, embora é claro que comentários bíblicos possuem muito recurso, né? Eles costumam ser muito mais exaustivos, mas a Bíblia de Estudo Dake, ela é, sem dúvida, uma Bíblia com um grande, vasto comentário expandido e exaustivo dentro dela mesma. Ela traz anotações, esboços e referências do autor. O Dr. Finis Dake foi, para quem não sabe, um pastor assembleiano, nascido em 1902, falecido em 1987, um homem de singular conhecimento, um homem fiel ao Senhor. Ele casou-se com uma moça que ele conheceu e 20 dias depois ele estava casado com esta moça, crente na Assembleia de Deus dos Estados Unidos. Ele foi um homem de espetacular pentecostalismo, oriundo do movimento pentecostal e tendo crescido no movimento pentecostal. O pastor Finis Dake estudou a Bíblia Sagrada durante toda a sua vida. A Bíblia de Estudo Dake, por exemplo, ele passou 43 anos da sua vida para prepará-la. Foram mais de 100 mil horas de estudo para organizá-la. A Bíblia de Estudo Dake, o Dr. Dake, ele ainda é considerado o teólogo do movimento pentecostal incomum. O Dr. Dake é considerado o único teólogo da história, o único homem da história de toda a teologia capaz de decorar, exatamente isso, decorar a Bíblia Sagrada, os seus mais de 31 mil versículos, de Gênesis até Apocalipse. Note, o Dr. Dake não decorou alguns versículos, ele não decorou o nome dos livros da Bíblia, Gênesis e Apocalipse, coisa que eu também sei recitar. O Dr. Dake decorou de Gênesis a Apocalipse, e ele não apenas recitava os textos. O Dr. Dake, ele sabia na sua própria mente agrupar os textos em ordem cronológica, além de ter um conhecimento muito profundo das línguas originais, hebraico, grego, aramaico, das escrituras, do grego antigo, koiné, do Novo Testamento, principalmente. Em toda a sua Bíblia nós temos muito dessa chave linguística. O Dr. Dake, além de buscar nos originais, ele também tinha essa versatilidade. É possível aqui no YouTube você encontrar vídeos do próprio Dake, legendados, infelizmente não são dublados, mas legendados, né? Em português você encontra Dake em inglês ensinando sobre seus pontos de vista bíblicos. A Bíblia de Estudo Dake, ela tem um certo problema com algumas opiniões do Dr. Dake. Eu acho que isso é uma coisa que muita gente tem comentado ao longo do tempo, porque não tem a Dake. Mas a Dake, pessoal, aqui no Brasil, foi a Bíblia mais vendida. Aliás, melhor dizendo, a Dake, pessoal, em todo o mundo é a Bíblia mais vendida. E entre os pentecostais é a segunda Bíblia mais utilizada entre os pentecostais no Brasil. É a segunda Bíblia mais utilizada. Nos Estados Unidos é a mais utilizada pelos estudantes da Bíblia. Aqui no Brasil ela só perde em utilização para a Bíblia de Estudo Pentecostal.
levando em conta que o movimento pentecostal é o maior movimento evangélico do mundo. A Bíblia de Estudo Dake, então, alcança milhões, bilhões de pessoas, tanto nos Estados Unidos como no Brasil e em muitos países do Ocidente. A Bíblia de Estudo Dake é considerada a Bíblia mais traduzida em idiomas para o mundo, mesmo acima de Genebra, que é uma Bíblia excelente também, mais tradicional, mesmo acima da própria Bíblia Pentecostal e tantas outras Bíblias, como a do Jim Swagger, que também alcança muitas nações. A Bíblia de Estudo Dake alcança muito mais pessoas. Eu tenho muita Bíblia de estudo, eu conheço muita Bíblia de estudo, eu cresci vendo Bíblias, mas a Bíblia de Estudo Dake é incomum. Ela é considerada a que mais tem notas de estudo, tanto esboço quanto as notas. São milhares de esboços. Como eu disse, já mencionei aqui a priori, a questão de Dake é que existem pontos polêmicos nos assuntos e estudos do Dr. Dake. Existem alguns assuntos na Bíblia Dake que as pessoas às vezes têm por heresia. Às vezes realmente Dake tem algumas posições muito complicadas. Por exemplo, Dake não reconhecia grande parte da questão hermenêutica da Bíblia, né? Ou seja, das técnicas de interpretações da teologia. Segundo o Dr. Dake, o objetivo dele em sua Bíblia foi de trabalhar com teologia bíblica e não sistemática, que é a teologia mais no âmbito teórica e filosófica humana. Depois que ele estudou teologia, quando ele chega ao doutorado, ele sai da academia pensando consigo mesmo. Ele diz: eu percebi que os teólogos não têm acordo entre si. Eles divergem muito, eles discutem muito sobre qual doutrina é só aquela. E cada um tem uma posição que diz ser a sua ideia fixa e que ele não abre mão, não muda, jamais abre mão de sua opinião por causa da opinião de outro, mesmo tendo aprendido de alguém mais antigo. Então Dake disse, nesse mar de discussão de qual teologia, qual doutrina, qual teólogo está com a razão, ele disse: eu vou ser um teólogo diferente. Eu vou montar um comentário bíblico onde eu utilize apenas a Bíblia para a interpretação bíblica. E vou me desprender o máximo possível de teorias e de hipóteses e de conjecturas e de temas que sejam dentro do campo teórico, até mesmo da teologia sistemática. Embora Dake fosse assembleiano e defendesse bases assembleianas, o Dr. Dake defende posições que são próprias e pessoais dele. Então nós temos a Bíblia Dake defendendo posições dele. Tem muita opinião que é do autor, que é divergente de toda a teologia pentecostal, tem muita posição divergente de toda a teologia pentecostal em relação ao Espírito, em relação à Trindade, em relação a muitos aspectos sobre a eternidade, em relação à divindade de Deus, em relação aos dons espirituais. Há muitos temas sobre a alma do homem, sobre a natureza do homem, sobre a natureza divina, sobre a vida após a morte, que Dake pensava de modo diferente e que ele não impõe, ele apenas está transmitindo sua ideia. Evidentemente que as partes de uma nota de Bíblia de estudo não são inspiradas por Deus. A Bíblia é que é inspirada por Deus. Mas as notas de estudo, qualquer autor, seja Donald Stamp, seja a Bíblia de Estudo NVT, seja qual for a Bíblia, ela sempre vai ter opiniões próprias dos seus autores, como já estudamos aqui muitas vezes no Clube de Membros. São opiniões próprias dos seus autores e que muitas vezes divergem entre si. Os comentários bíblicos a mesma coisa. E quer ver uma coisa divergente? É teologia sistemática. É muita divergência. Uns acreditam de uma maneira, outros acreditam em outra. E você pode perguntar com que ponto de vista eu devo ficar. Você deve ficar com a Bíblia Sagrada. Dake então opta por se basear apenas na Bíblia Sagrada. A Bíblia de Estudo Dake, ela foi feita originalmente em língua inglesa, porque, como disse, ele era lá dos Estados Unidos. Dake também era muito usado por Deus
línguas estranhas, dons espirituais e etc. Inclusive dons de cura. Nos cultos de Dr. Dake acontecia muitos milagres. Batismo com o Espírito Santo, mesmo dentro de seus seminários e instituto teológico que ele fundou, o Instituto Dake, ele, ao ensinar teologia, muitas das vezes pessoas eram batizadas com o Espírito Santo só em ele falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Pesquisando sobre a biografia de Dake, também descobri que ele era um homem bastante honesto. Também viveu por muitos anos com a mesma esposa. Quando ela faleceu aos 85 anos, Dake estava presente. E o desgosto de Dake foi tão grande a ver sua esposa partir, que ele acabou por adoecer também, já com 85 anos de idade, e assim acabou partindo naqueles mesmos dias. Segundo a biografia de Dake, ele estava na varanda de sua casa, já doente. Ele foi transferido do hospital para a casa dele, entubado já para se alimentar. Lá na sua casa ele pede para tirar o tubo de alimentação, e por 3 dias ou uma semana antes do seu falecimento, ele vinha dizendo todos os dias: há uma carruagem de ouro parada na frente da casa. As pessoas olhavam e não viam tal carruagem. Isto faz lembrar um pouco a carruagem lá de Eliseu, né? E ele disse: eu vejo uma carruagem, tem uma carruagem que está parada na frente da residência. E as pessoas não viam a carruagem, ele via tão somente numa visão. E quando chega o momento de sua morte, ele está sentado na varanda de sua casa, nos Estados Unidos, e ali ele adormece e acaba falecendo ali dormindo. O Dr. Dake deixa nos Estados Unidos e no mundo um legado extremamente gigantesco. Existem alguns pontos polêmicos na vida de Dake, como por exemplo a sua prisão. Ele ficou 6 meses preso, 5 meses na verdade ele ficou preso, porque ele havia dado carona para uma moça no estado dos Estados Unidos, onde as leis não são comuns em todo o país. Cada estado tem seu código de leis. E no estado em que Dake vivia, ele indo para a igreja, era proibido por lei dar carona a alguém, mas uma moça havia fugido da casa de seus pais, parou Dake no caminho, pediu carona, Dake levou até a casa dos pais, mesmo ela dizendo que não teve nenhum envolvimento com Dake, pois ela era menor de idade. O Dake foi preso mesmo assim, mas tudo foi conversado com a esposa, esclarecido. O Dake morreu casado, bem casado. Tá aí seus filhos e netos que ainda falam do Dr. Finis Dake, contando sobre a sua vida e a sua obra e sobre o seu caráter. A igreja do Dr. Dake, mesmo depois de sua prisão, e quando ele voltou, a igreja do Dr. Dake continuou lotada de pessoas e crescente, porque entendeu o que estava acontecendo na vida do pastor Finis Dake. Na mesma noite que voltou da prisão, antes dele ser preso, no dia que foi preso, Dake ganhou muitas almas para Jesus. Na mesma noite que voltou da prisão, na mesma noite do dia que ele retorna da prisão, ele ganha novas almas para Jesus de novo, e o Senhor usa para curar e batizar com o Espírito Santo. Por que nós, assembleianos, gostamos da Bíblia de Dake? Embora a Igreja Assembleia de Deus nos Estados Unidos tenha combatido muito as posições de Dake em relação a alguns pontos que já mencionei da Bíblia de Dake, o Dake permaneceu firme naquilo que eram as suas convicções. E a Assembleia de Deus acabou por ter alguns conflitos com Dake lá nos Estados Unidos. Porém, o Dr. Dake não foi tido como inimigo das Assembleias de Deus. Com o tempo, a Assembleia de Deus acabou aceitando o trabalho de Dake. Inclusive aqui no Brasil, a Bíblia de Estudo Dake foi lançada, ainda que resumidamente, aqui em língua portuguesa. Então você que tem a Bíblia de Estudo Dake pela editora CPAD, que não é o caso da minha, mas você que tem da editora CPAD, procure conseguir a Bíblia da editora Atos, apenas a editora Atos, porque a editora CPAD, em harmonia com a Atos, lançou a Bíblia Dake em 2010 ou 2009 com ressalvas. Ele tirou partes que a Assembleia de Deus no Brasil não concordava com o Dr. Dake, então resumiu em aproximadamente mais da metade das notas de Dr. Dake. A versão da editora Atos está completa,
como a inglês, que traz a tradução King James, e também trazendo apenas algumas diferenças em relação às páginas. Na Bíblia em língua portuguesa, a Bíblia Dake traz 3 colunas no seu rodapé com os comentários de Dake, enquanto que a inglesa traz 4 colunas, né, na Bíblia Dake, trazendo tanto o texto sagrado ao meio quanto as suas notas. Essas notas que estão em 4 colunas na língua inglesa vão surgir na versão portuguesa no final dos seus livros, ou dos livros da Bíblia, com vários estudos. Esses estudos chamados estudos temáticos é encontrado no final de cada livro da Bíblia Dake. Dake trabalhava com introdução aos livros, Dake trabalhava com aspectos muito interessantes aos livros da Bíblia Sagrada. Por exemplo, eu vou abrir aqui no livro de Gênesis, onde nós temos como Dake fazia, livro do começo, criação, queda, 2 dilúvios, 4 dispensações, 8 promessas, patriarcas, 2.371 anos, que é a sua cronologia. Aí Dake vai trazendo data, autor, local, prova da autoria, que era Moisés, e traz um esboço e traz bastante conteúdo. Você viu aqui o termo 4 dispensações e 2 dilúvios. 2 dilúvios e dispensações. 2 dilúvios é uma opinião própria do Dr. Dake, e as dispensações é defendido pelos evangélicos pentecostais quase que numa totalidade. Na verdade, que 98% dos evangélicos pentecostais. Os pentecostais clássicos defendem o dispensacionalismo, sem dúvida. Eu, por exemplo, defendo o dispensacionalismo abertamente. O dispensacionalismo é bíblico e é uma forma de interpretação completamente escriturística para as escrituras. Aqui nós temos o Dr. Dake, ele traz no seu final de sua Bíblia um mapa do plano divino através dos séculos, que é muito defendido no meio evangélico, principalmente na Assembleia de Deus. Os pontos desta Bíblia, deste mapa sobre as dispensações, é bastante defendido na Assembleia. Vai falando sobre antes de Adão até o final de todas as coisas, conforme está nas Escrituras Sagradas. Então, o Dr. Dake fez um trabalho extraordinário. No final da Bíblia Dake, além de notas, introduções a cada livro, estudos temáticos no final de cada livro também, você encontra no final da Bíblia de Estudo Dake um dicionário bíblico e concordância completa, que facilita muito você compreender. Também tem uma lista de perguntas do Antigo e do Novo Testamento. Também tem estudos como mandamentos do Novo e mandamentos do Antigo Testamento. Olha, eu já disse aqui a vocês muitas vezes e vou repetir. A Bíblia Dake é a minha Bíblia preferida. Eu não concordo com tudo que eu vejo da opinião de Dake, assim como não concordo com absolutamente tudo do Donald Stamp, uma excelente Bíblia de estudo pentecostal. Todo pentecostal tem que ter essa Bíblia. Assim como eu não concordo com tudo que eu vejo na NVT, assim como eu não concordo com tudo que eu vejo na Genebra, ou em outra que é muito querida por mim, que é a Bíblia de John Wesley, que acabou de ser lançada e tem muito a ver com nós, assembleanos e pentecostais. Então, a visão do autor, dos autores da teologia, em relação à doutrina, em relação a aspectos, sempre vai ser divergente. Você não deve deixar de adquirir uma Bíblia, um material, um livro, só porque ela tem pontos que você não concorda ou sua denominação não concorda. O saudoso Antônio Gilberto, um dos maiores, ou o maior teólogo, eu considero, aqui do Brasil, no meio pentecostal, defendia o uso da Bíblia Dake. A mesma coisa, o grande e saudoso também, Lawrence Olson, o grande missionário, um dos maiores teólogos das Assembleias de Deus, ele que é autor de vários livros, entre eles está um aqui que eu vou mostrar que é o mais fácil, que está aqui perto de mim, tem outros ali, mas esse é o que está próximo a mim aqui agora,
que é o livro O Plano Divino através dos Séculos, que, na minha opinião, é o melhor livro das dispensações. Embora eu conheça outros, esse aqui sem dúvida é o melhor. Lawrence Olson também defendia a Bíblia de Estudo Dake, o saudoso pregador muito conhecido, um grande evangelista que ganhou milhares de almas para Jesus na América Latina aqui e também nos Estados Unidos. O pastor Bernard Johnson, quem conhece a história da Assembleia de Deus no Brasil, conhece estes nomes que eu estou citando. Bernard Johnson, ele era extremamente usado por Deus e ele também recomendava a Bíblia de Estudo Dake. Evidentemente que todo material, não importa qual, pode ser Stanley Orton, Meyer Pearlman, Wayne Grudem, Walter Brunelli, não importa qual seja o autor, são grandes e magníficos teólogos como estes que acabo de citar, mas não importa quais. Nós não temos culto à personalidade, portanto, a gente precisa averiguar cada opinião e não necessariamente concordar com tudo que é dito, mas ver aquilo que realmente está segundo as Escrituras. Eu vi alguns sites aqui na internet criticando muito a Bíblia Dake, dizendo ter erros na Bíblia Dake bem terríveis, que quando a gente vai checar não é bem assim. Algumas vezes eles acertam na crítica, mas na maioria das vezes eles erram na crítica ao Dr. Dake. Acho muito injusto a forma como tratam a Bíblia Dake. Geralmente são pessoas que não têm a Bíblia Dake. Um amigo me informou uma vez que ele tem a Bíblia, ele é muito mais velho que eu, ele tem a Bíblia Dake há cerca de 30 anos. Ele me disse que, em língua inglesa, ele me disse que em 30 anos não conseguiu concluir o estudo da Bíblia Dake, tamanho recurso que ela tem. O pastor Antônio Gilberto, segundo se conta, também pegou a Bíblia Dake por pedido de irmãos para que ele averiguasse, para ver se lançaria na CPAD, e ele a estudou por 5 anos. E ele concluiu que a Bíblia Dake era um tesouro na mão do povo de Deus. A Bíblia Dake, por muitos anos, foi a única Bíblia de estudo pentecostal que alcançou aqui o Brasil. Por muito tempo, ou que alcançou as Américas, por muito tempo. Como só era possível geralmente tê-la em língua inglesa, então a Bíblia de Estudo Dake foi muito utilizada por quem conseguia interpretar ou entender o inglês. No mundo todo, foi utilizado quase que no mundo todo como a única Bíblia de estudo pentecostal. O Dr. Dake morreu realizado com a sua obra. Sua família continua o seu projeto, lançando livros do Dr. Dake. Segundo o que nós pesquisamos, muito provavelmente em breve nós teremos o comentário Dake separado nos Estados Unidos, e aguardamos que também venha para o Brasil traduzido separado da Bíblia, o que vai dar um comentário grandioso. Haja vista a Bíblia Dake ter letras minúsculas como a antiga bula de remédio. Então, a Bíblia Dake é sensacional. Aqui no nosso canal nós gravamos um vídeo ensinando a usar a Bíblia Dake. Eu não recomendo a Bíblia Dake para novos conversos. Como disse a vocês, tem muitos pontos muito polêmicos. Eu prefiro recomendar, por exemplo, uma pentecostal ou uma aplicação pessoal para quem é novo convertido. Mas a Bíblia Dake ainda é muito importante para você que já é estudante da Bíblia Sagrada. Acho que você não pode deixar de ter a Bíblia Dake. Ela está sempre à minha mesa, é a Bíblia que eu mais utilizo. Eu tenho mais de 30 Bíblias de estudo selecionadas, as melhores que pude ter do mercado em língua portuguesa, e a Bíblia Dake, para mim, se sobressai a todas elas. Sempre estou com a Bíblia Dake. Então, não é nenhum exagero, não me tenha como exagerado. Eu sei que muita gente vai criticar como andam criticando quando eu falo da Dake, mas para mim a Bíblia Dake é sensacional. Então eu recomendo sim a Bíblia Dake. Alguém mandou para mim uma lista de perguntas sobre a Bíblia Dake. Eu recomendo a Bíblia Dake em gênero e grau. Eu recomendo a Bíblia Dake absolutamente, ok? E que Deus, que possamos ser gratos a Deus pela vida do Dr. Dake, que foi um dos grandes homens de Deus que passou aqui nessa terra. Que Deus abençoe
a família do Dr. Dake, que alguns americanos nos assistem, alguns americanos brasileiros que moram lá, entendem o português, nos assistem. Então que Deus abençoe a família do Dr. Dake, a Dake Publishers, que Deus continue abençoando grandemente o projeto deles. E aqui no Brasil, a editora Atos, né? Eu não sei se eu vou conseguir ler o nome do pastor, o pastor Gary Reines, que Deus continue, acho que, não sei se li seu nome certo, que Deus continue abençoando a editora Atos por lançar para a gente aqui esta Bíblia maravilhosa. Esta Bíblia maravilhosa. A única crítica que alguns fazem é do tamanho da letra, né? Agora, eu não faço essa crítica porque é impossível tanto conteúdo, uma Bíblia de estudo, ter uma letra maior. Que tamanho seria essa Bíblia? Teria que ser mais de um volume e ficaria muito extensa e cara, né? Então, o valor dela é ínfimo. Para mim, o valor dessa Bíblia financeiramente é muito pequeno, devido ao grande valor expressivo espiritual que ela tem. Quantas vezes eu me alegro com os estudos que sinto a presença de Deus e averigo, pode ter certeza, que eu procuro buscar teologicamente, biblicamente, onde que acerta, onde que não acerta, e eu diria que 97% das vezes das afirmações de Dake eu concordo com Dake, porque Dake é bastante escriturístico. Que Deus continue abençoando você e a sua casa. Até as próximas recomendações, vídeos e lives, querendo Deus. Temos aí bastante novidade para o clube de membros. Quer ser membro? Clica neste botão Seja Membro. Além de você ajudar a manter o nosso canal, você vai poder estar estudando a Bíblia conosco, inclusive conhecendo melhor a Dake. Temos um vídeo aqui, como eu disse, ensinando como usar. Assiste o vídeo que Deus vai abençoar o nosso canal e Deus vai te recompensar também pelo seu apoio. Muito obrigado.